Olá pessoal, meu nome é Bruna, aqui é o nosso curso de Web Design para iniciantes e essa aula é a aula onde a gente vai entender alguns princípios básicos que a gente vai poder colocar em prática na criação dos nossos sites, dos nossos projetos de landing page aí, tanto nesse nosso projeto prático que a gente vai fazer, como também em projetos para clientes, tá bom? O que são esses princípios? Eles são princípios de design que tornam nossos projetos mais harmoniosos, mais equilibrados, mais fáceis de serem lidos e entendidas as informações de um site, por exemplo, tá? Um exemplo é o princípio da hierarquia. Essa hierarquia pode ser hierarquia visual. O que ela significa? Que a gente sempre precisa organizar os elementos dentro da nossa página de uma forma onde fica nítida a diferença de importância entre eles. Então, por exemplo, assim, uma informação mais importante, ela precisa ter mais destaque que uma informação menos importante, porque automaticamente quando a gente olha, a gente bate o olho no que tem mais destaque. Então, não adianta uma informação super importante estar escondida e uma informação que às vezes não é tão relevante assim, ou é secundária, ela tem destaque, porque está mais bonito, mas não fica funcional. Então, por exemplo, um título, ele sempre tem mais destaque, ele é um pouco maior, por exemplo, tem uma cor diferente, talvez, que um texto de parágrafo. Um botão, ele não precisa ser muito diferentão, mas ele tem que ter um destaque maior em relação aos outros elementos da página, porque é aonde está a ação que a gente espera que esse usuário faça. A gente espera que ele compre, por exemplo, um produto, esse botão não pode estar escondido de compra, senão às vezes vai impactar diretamente no resultado, né, desse projeto. Então, vamos para a prática. Vamos lá, vou mostrar para vocês como que funciona isso na prática. Bom, aqui é a nossa página do Figma, onde a gente vai começar já a se familiarizar com as ferramentas aqui, que é onde a gente vai criar daqui a pouco o nosso projeto prático, o protótipo, tá bom? Mas falando aqui de hierarquia. O que seria hierarquia? Aqui, por exemplo, ó, eu falo que isso aqui é um título. E eu falo que isso aqui é um parágrafo e não é tão relevante assim, por exemplo. Porém, eu coloco isso muito maior que o meu título, o que não faz tanto sentido, já que eu quero que o título se pareça um título, senão ele não vai parecer um título, e aí talvez ele tinha uma promessa muito importante aqui, por exemplo, assim, faça esse curso e se torne um web designer com o seu primeiro projeto prático, e aqui no parágrafo tem uma informação que não é tão relevante assim ali para fazer a pessoa entrar para esse curso. Então, o que a gente precisa fazer? Colocar uma hierarquia visual. Então, assim, o que é hierarquia? Alguma coisa está acima de alguma coisa. Uma coisa é mais importante que outra coisa. Então, eu coloco que isso aqui é um título e eu coloco, por exemplo, até vou colocar subtítulo aqui, já que ele é mais curtinho. E eu vou deixar ele um pouco menor. Isso aqui seria uma hierarquia correta, tá? Outro exemplo, eu tenho dois botões. Vou criar um exemplo de um botão aqui, verdinho. E aqui eu vou colocar só um contorno. Vamos dizer que eu tenho um que é de comprar, tá? Só que o de comprar tá aqui. E aqui eu tenho como se fosse uma loja online, tá? Ver mais opções. O que é mais interessante um cliente fazer dentro de uma loja? Ele ver mais opções ou ele comprar? Talvez ver mais opções, depois que ele já colocou no carrinho. Então, se eu quero dar mais destaque à ação de comprar, eu preciso colocar ao contrário. Aqui
esse botão tem mais destaque que aquele, esse aqui é o meu botão principal. Se ele não comprar, beleza, daí eu posso colocar ele para uma ação secundária. Então, a ação mais importante, ela precisa ter um destaque maior. E a gente pode fazer isso com uma hierarquia visual. Esse é um exemplo, tá? Consistência. O que significa consistência? A gente não pode fazer uma página, um site, onde cada hora as coisas são de uma forma diferente. Então, estou dentro de um site, cada hora um botão que faz a mesma coisa, ele tem uma cor diferente. O título tem uma cor diferente. Que a pessoa fica um pouco perdida, assim, o que está acontecendo aqui, né? Porque, será que eu estou no mesmo site até? Então, assim, primeiro a gente define, existe uma identidade visual nesse projeto? Porque se existir, a gente precisa seguir essa identidade ao longo desse projeto, aplicar de uma forma que reforça essa identidade, principalmente porque às vezes o cliente tem um trabalho de branding ali, e o site ele precisa reforçar esse trabalho, não parecer que é de outra empresa, por exemplo. E sem contar que facilita ali a experiência do usuário, ele sempre sabe onde encontrar algo, o que significa um tipo de botão, porque ele já entendeu, já criou um padrão dentro da cabeça dele. Isso torna mais previsível, ele não precisa pensar muito, vamos dizer assim, não precisa gastar tanta energia tentando entender. Ele só vai onde ele quer e executa a ação que ele precisa. Isso é o que a gente chama de identidade de consistência dentro de um projeto, tá bom? Então, vamos lá na prática de novo. Aqui, ó. Vamos lá pegar um exemplo aqui. Se tem uma hora que o meu botão comprar é assim, aí na outra hora o meu botão comprar, ele é assim. Aí na outra hora o meu botão comprar, ele é assim. Você concorda comigo que, a menos que tenha um porquê, tá, gente? Se tiver um porquê, por exemplo, uma aplicação diferente, um fundo claro, o outro é um fundo escuro, ok. Mas se a gente tem várias diferenças, a identidade do cliente é azul, a gente faz um site vermelho, isso não facilita muito ali uma questão de consistência visual, tá? Então, sempre que possível, a gente tenta manter um padrão. E se a gente foge desse padrão, qual que é esse objetivo? Se tiver tendo um objetivo, ok, tá? Nosso próximo ponto é contraste. O que é o contraste? Eu preciso ter uma diferença entre um elemento de fundo, por exemplo, e um elemento que está sobre ele. Senão, se eu ponho um texto em cima de uma imagem, por exemplo, um texto branco em cima de uma imagem super clara, eu não tenho contraste, eu não tenho leitura. E isso prejudica muito a experiência de um usuário dentro da página, ele não consegue ler. A mesma coisa isso com, por exemplo, eu tenho um plano de fundo azul e um texto vermelho em cima, isso também não facilita muito a leitura, ela não gera contraste. Eu tenho um botão verde claro e um texto branco em cima. Tudo isso eu preciso otimizar esse contraste para sempre criar uma boa experiência para quem vai visualizar essa página. E também chamar a atenção para pontos importantes. Então, por exemplo, assim, vamos vir aqui na nossa prática aqui. Se eu tenho uma página toda mais escura, assim, tenho aqui um título, aqui eu tenho um texto de parágrafo, vou colocar aqui, simular como se fosse um bloquinho de texto. Eu vou deixar ele um pouquinho menor, por causa daquela questão da hierarquia visual, tá bom? Esse aqui é só um exemplo mesmo. Deixa eu um pouquinho maior aqui. Beleza. E aí eu quero dar um contraste para alguma ação. Se eu quero esse botão aqui agora, ó. Aqui ele tá interessante, porque tá contrastando com
o meu preto de fundo. Porém, se eu coloco essa cor aqui, um cinza, não tem contraste. Ele não vai entender que essa informação tem um destaque. Então, o destaque, o contraste, ele serve tanto para a gente ter uma leitura, por exemplo, assim, aqui também não tem destaque, ó. Não tem contraste. Eu não tenho leitura, quanto não tenho destaque na informação, tá? Então, se eu coloco aqui um verde, eu já tenho destaque. E aqui eu tenho um contraste que me ajuda na leitura também, tá bom? Então, é para isso que o contraste é importante. Um outro ponto, um princípio importante para a gente se atentar é a questão da proximidade. A gente sempre tende a perceber elementos que estão próximos como parte de um grupo. Então, se a gente quer agrupar informações, a gente vai disponibilizar esses elementos em distâncias similares, e se a gente tem uma outra informação que já faz parte de um outro assunto, a gente põe uma distância diferente nessa outra informação. Vamos colocar um exemplo aqui. Tem vários quadradinhos. Se eu faço isso daqui, eu tenho uma noção de proximidade muito parecida entre eles. Porém, se eu coloco mais uma coluna aqui, eu já tenho a noção de que isso já faz parte de outro grupo. Então, vocês vão entender um pouquinho melhor na prática, quando a gente for de fato criar o nosso projeto, mas é importante saber que isso existe. Por quê? Porque se a gente quer agrupar, por exemplo, blocos de texto, que nem esse próprio quadrado aqui, ó, e não tem essa delimitação dessa caixinha preta, eu vou colocar de uma forma onde eles estão mais próximos entre si, por exemplo, tá? Existem várias formas de fazer isso. Porém, se eles já estão um pouquinho mais distantes, eu já entendo que isso aqui faz parte de uma outra coisa. Então, se eu estou, por exemplo, criando alguma coisa para uma loja, por exemplo, eu posso colocar que isso daqui é um produto, eu entender que isso aqui é um produto, e isso aqui já faz parte de um outro produto. É por isso que essa noção de proximidade é importante. Agora que a gente já entendeu como que funciona essa questão de agrupamento de informações, a gente vai entender um pouquinho sobre alinhamento, tá? O alinhamento, na parte de web design, na parte de site, é muito comum que a gente sempre alinhe as coisas à esquerda. É um pouquinho diferente de quando a gente vê, por exemplo, uma revista onde as coisas são justificadas, tá? E a gente vai vir aqui na nossa prática para visualizar melhor isso, tá bom? Só vou aumentar um pouquinho nosso espaço de trabalho aqui. Bom, vou pegar esse mesmo textinho. Quando a gente está criando uma página na internet, a gente sempre tenta colocar aqui, ó, sempre alinhadinho à esquerda, tá? Por que a gente faz isso? Porque se a gente tem um bloco de texto alinhado aqui, aí a gente tem os outros blocos de texto alinhados no centro, a pessoa bate o olho, ela já perdeu um pouco essa noção, porque não tem um padrão. Então, ter essa noção de alinhamento, manter a coesão visual e, ao mesmo tempo, sempre que possível, a gente manter as coisas alinhadas à esquerda é muito importante. Por quê? Porque a gente sempre começa a nossa leitura da esquerda. Se a gente tem, por exemplo, um texto centralizado, a gente está tendo uma experiência de começar aqui nesse parágrafo também, né? Aqui. Mas aqui, por exemplo, a gente já está aqui, ó. A gente não tem um padrão, então dificulta a leitura ali de sites, de blocos mais longos de texto, então a gente sempre faz o possível para estar alinhando aqui, tá? E também no justificado não é tão interessante, porque às vezes aqui acho que não vai acontecer. Mas quando a gente tem variações de palavras um pouco mais longas ou mais curtas umas que as outras, para a gente justificar, ele fica com uns buracos no meio desse texto. Aqui, por exemplo, ó, aqui a gente tem um buraco.
Aqui também a gente tem um buraco. Então, a gente sempre evita isso. Então, a gente faz à esquerda, tá? Não tem problema ele terminar em pontos diferentes, desde que ele comece num único ponto para facilitar a leitura desse texto. Tá? Essa noção de alinhamento é bem importante para a gente conseguir trazer essa conexão visual, essa coesão visual e melhorar a legibilidade que vai impactar nessa experiência desse usuário. Bom, respiro. O que é um respiro, tá? O respiro é um espaço vazio entre as coisas. O que acontece? Quando a gente vê blocos de texto muito grudados um no outro, as informações, as imagens, tudo muito próximo, a gente tem a sensação de um caos visual e ao mesmo tempo não tem um respiro, literalmente, para ler as coisas, para entender o que está acontecendo ali. E faz com que a pessoa se perca um pouco e torna a experiência desagradável. Vamos dar um exemplo aqui para você. Vamos dizer que a gente está criando aqui sem respiro nas laterais, por exemplo. A gente tem uma noção de que por que está colado, né? Por que a gente não tem espaço aqui na borda? E aí aqui logo em seguida a gente já tem uma outra imagem e já entra em um outro assunto. Aqui já entra em outro assunto. E aí aqui já tem um outro botão. Aqui a gente já perdeu duas noções, né? A noção de alinhamento. Por quê? Porque aqui eu criei um alinhamento aqui. Aqui eu criei um alinhamento que começa aqui, né? Então, assim, aqui tem um respiro entre isso e isso, né? Aqui a gente tem uma margem, mas ela não tá nem um pouco agradável, porque não segue um padrão, né? Aqui eu tenho uma margem assim, aqui essa margem superior tá menor. Aqui embaixo, entre o botão e essa outra seção, não tem margem nenhuma, então não tem um respiro. Aqui tem. Aqui já perde o padrão visual em relação a esse. Então, o que é interessante? A gente sempre pensar em ter esse respiro e sempre pensar que esse respiro ele precisa seguir um padrão, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, só para a gente exemplificar. Vamos dizer que isso daqui é a nossa página, tá? Aqui, esse texto está muito colado com esse, então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um respiro maior entre eles, um espaço maior entre eles, tá? E vou deixar aqui. Aqui, mais ou menos. Para que a minha margem esquerda, superior e inferior seja bem parecida em todos os lados, tá? E aí, aqui, se eu quiser fazer isso, eu preciso seguir o mesmo padrãozinho. E o Figma já me ajuda porque ele mostra ali a distância para ficar parecida com o outro, tá? Isso daqui já teria esse respiro entre as informações, tá? Essas tamanho de botão, tudo isso é só para a gente exemplificar, tá, gente? A gente vai ver melhor na prática qual que é a forma ideal de fazer, só para a gente entender esse conceito. E a gente tem o padrão, onde está tudo alinhado, tem essa consistência visual dos mesmos espaços entre tudo. Se aqui a gente quisesse colocar uma imagem, por exemplo, poderia colocar uma imagem aqui colocaria uma imagem aqui, e as coisas têm esse padrão e o respiro ao mesmo tempo, tem o mesmo alinhamento. O que é importante o alinhamento? Aqui uma imagem e a outra imagem começa aqui não faz muito sentido, então a gente manter esse mesmo alinhamento. Esse exercício a gente conseguiu ver tanto que a gente chama do respiro, né? Aqui, nesses espaços, por exemplo, nos espaços entre os parágrafos, as linhas, como conseguiu ver o alinhamento, né? Tudo igualzinho. Como conseguiu ver também a questão da coesão, manter o mesmo padrão, tanto aqui quanto aqui, para o usuário entender e só de bater o olho, não precisa ficar buscando muito fazer as conexões, ele já vai visualizar um padrão e vai seguir. Toda vez que ele precisar de uma informação, vai estar bem mais fácil de entender o que está acontecendo na página. Aqui a gente já finaliza com essa última prática aí do que seria esse conceito e já retoma um pouquinho dos outros também,
Então, eu convido vocês a sempre que visualizarem um site, analisar como é que tá. Tem uma hierarquia visual? Os textos eles têm tamanhos diferentes para exemplificar o que é um título, o que é uma informação importante. Existe uma consistência, existe contraste entre as informações, tá difícil de ver um texto em cima de uma imagem, por exemplo. Ele tem respiro, como que está o alinhamento das informações, porque quando a gente vai começando a exercitar também o nosso olhar crítico, a gente vai começando a criar de uma forma mais intencional e vai ficando cada vez melhor os nossos projetos. Então é isso, pessoal, bons estudos aí!